Bom dia, gente. Só uma correção, eu ainda sou do doutorado, né? Então, eu sou doutoranda do programa de pós-graduação em neurociências da UF, onde eu desenvolvo o meu doutorado. Eu gostaria muito de agradecer o convite para participar do evento e palestrar sobre esse assunto que tanto me apetece, uma vez que eu estudo intestino e estudo o segundo cérebro. Então, é, o título da palestra, né? Intestino, segundo cérebro, interações intestino-cérebro. Então, já queria começar logo respondendo quem é afinal, quem é o segundo cérebro. E a gente está falando de um ramo do sistema nervoso autônomo, que é o sistema nervoso entérico, que é uma rica, né, uma enorme e rica rede neuroglial que se dispõe ao longo de todo o trato gastrointestinal na forma de dois plexos principais. Nessa figura aqui, a gente consegue ver a distribuição desses plexos nas diferentes camadas que compõem o tubo gastrointestinal, sendo composto esse sistema, então, por neurônios entéricos e células da glia entérica. Aqui nessa região mais externa, localizado entre as camadas musculares, a gente tem o plexo entérico, que é o plexo mais robusto do sistema nervoso entérico, que trabalha controlando a atividade da musculatura lisa, promovendo a peristalse, que no último grau é responsável, né, permite a nossa digestão apropriada e então o nosso estado nutricional. Aqui mais abaixo, na região da camada submucosa, uma região de tecido conjuntivo, a gente encontra o plexo submucoso, que vai trabalhar associado ao plexo mientérico, fazendo também controle da motilidade, mas uma vez que ele se projeta bastante aqui para essa região de mucosa, os neurônios e células gliais desse plexo submucoso vão ter um papel também com relação a fenômenos da mucosa intestinal. Secreção digestiva, né, absorção, controle de fluxo sanguíneo. E, por fim, existe uma classificação para o plexo presente aqui na região da mucosa, que é o plexo mucoso. E aí eu chamo atenção para o componente, né, principalmente para um componente dessa região da mucosa neural, que é a célula da glia entérica. E por ser segundo cérebro, por ser esse sistema apresenta milhões de células, aí eu chamo atenção para a quantidade de neurônios presentes no sistema nervoso entérico. As estimativas mais recentes das últimas publicações apontam para cerca de 600 milhões de neurônios dentro desse sistema, o que é aproximadamente um número similar de neurônios que estão presentes na medula espinal, por exemplo. Nessa figura a gente consegue ver as ricas tramas, os plexos, os gânglios interconectados presentes no intestino. Então, esse intestino ele foi submetido aqui a uma técnica específica de clarificação que permite uma marcação dos plexos e a identificação de diferentes camadas. Então, percebam aqui através da imunomarcação para HUCD, para TUG1 e para TH, né? As redes interconectadas, neuronais, e a gente está olhando aqui para um pequeno segmento do trato gastrointestinal de roedor. Percebam, então, em larga escala, a grande inervação intrínseca que esse sistema apresenta. Aqui na figura D, eu queria chamar a atenção não só para a presença desses neurônios marcados em vermelho pela TUG1, não só nas regiões de plexo ganglionados aqui, nessa região mais externa, né, onde estão o plexo mientérico e o plexo mucoso, mas também a projeção desse sistema aqui para a mucosa. Notem como as fibras neuronais, as terminais axonais se projetam para essa região da mucosa, da lâmina própria, fazendo a inervação dessa região do intestino. Então, como vocês podem ver, os neurônios entéricos eles estão distribuídos ao longo das diferentes camadas do tubo, tanto nessa região muscular, quanto também nessa região de projeção, né, na mucosa. Uma forma de classificar esses neurônios é a partir de diferentes critérios. E os critérios que vêm sendo utilizados, né, que são utilizados para classificar esses neurônios são a sua morfologia, as suas propriedades elétricas, né, o seu código neuroquímico e a sua função. E aí eu trouxe aqui para aprofundar essa discussão
segundo cérebro, a classificação dos neurônios entéricos quanto à função, a fim de criar um debate, né, sobre essa diversidade neuronal que existe no sistema nervoso entérico. Então, a gente pode classificar os neurônios entéricos como neurônios aferentes primários intrínsecos, que vão ser células sensoriais, interneurônios, neurônios motores excitatórios e inibitórios, neurônios secretomotores e neurônios vasomotores. E aqui a gente tem, baseado, né, nas diferentes cores deles, e aqui na legenda, a identificação da distribuição dessas células. Então, aqui em vermelho, a gente tem os neurônios aferentes primários intrínsecos, que, como eu comentei, são células sensoriais. Elas se projetam aqui para a região da mucosa, apresentam mecanoceptores, quimioceptores, que, uma vez que uma distorção é realizada aqui nessa região do lúmen intestinal, esse segmento, esse terminal axonal, então tem seus receptores sensoriais ativados. E como seria essa distorção? Por exemplo, pela passagem do bolo alimentar, do bolo fecal. Então, esse sinal, então, alcança essa região de plexo, onde se encontra o corpo celular dessas células, e então esses neurônios sensoriais se conectam a interneurônios, que, por sua vez, se projetam e inervam e realizam sinapses com neurônios motores, tanto excitatórios quanto inibitórios, que fazem sinapse com a musculatura lisa. Percebam aqui, né, aquelas varicosidades típicas da sinapse autônoma, né, onde há a liberação de neurotransmissores, musculatura lisa. Tá? Então, como a gente já sugere, o nome sugere, os neurônios motores excitatórios, eles vão trabalhar realizando a contração dessa musculatura lisa, enquanto os neurônios motores inibitórios trabalharão provocando relaxamento. Será um padrão bem coordenado de contração e relaxamento o responsável por criar, né, a onda peristáltica, o reflexo peristáltico, que é responsável, é um dos padrões motores responsáveis pela motilidade gastrointestinal. Então, percebam, né, a criação de um circuito reflexo intrínseco dentro do sistema nervoso entérico, que muito se assemelha aos reflexos que podem acontecer lá no sistema nervoso central. Além desses neurônios, ainda como eu comentei, ainda existem, né, os neurônios secretomotores e vasomotores, que se projetam aqui para essa região da mucosa, fazendo um controle, então, da secreção digestiva e do fluxo sanguíneo. Uma outra característica que reforça essa ideia de segundo cérebro é a grande diversidade neuroquímica entérica. Então, nessa tabela, publicada por Campbell em 2012, a gente tem uma lista de diversos neurotransmissores e hormônios que compõem o sistema nervoso entérico. Chama atenção para a acetilcolina, né, o principal neurotransmissor entérico, neuropeptídeo Y, óxido nítrico, a serotonina, a substância P, o VIP, né, o peptídeo vasoativo intestinal. E nessas bonitas imagens, né, de imunofluorescência, a gente consegue ver a distribuição desses neurônios, né? Neurônios nitrérgicos, né, marcados aqui para nocintase, neurônios colinérgicos, né, que são a grande neurotransmissão que acontece ali no sistema nervoso entérico, é a colinérgica. A gente consegue ver a distribuição desses neurônios aqui nos gânglios, a presença também de neurônios GABAérgicos, aqui neurônios dopaminérgicos, marcados, né, para o seu receptor D2, TH, e também neurônios vipérgicos, tá? Nessas diferentes imunofluorescências. Mas a gente está falando até agora só de neurônio, e a gente sabe que um sistema nervoso não se faz só de neurônios. Então, da mesma forma que no sistema nervoso central existe uma grande abundância de células gliais, o sistema nervoso entérico também conta com a sua célula glial, que é a glia entérica. De forma similar aos astrócitos, né, no início, né, lá quando ela foi descrita pela primeira vez, ela foi considerada como uma célula, né, que funcionava como uma cola, promovendo ali um suporte para o neurônio funcionar plenamente. E hoje a gente já sabe que não é bem por aí. A glia entérica, ela é considerada uma célula-chave na homeostase gastrointestinal, uma vez que ela estabelece contato, ela tem uma conversa muito grande com diferentes tipos celulares que existem, né, que coexistem ali no trato gastrointestinal. Então, a gente tem nessa região uma série de sistemas fisiológicos sinalizando, existindo ali de forma integrada, e a glia pode conversar com muitos desses sistemas. Então, além da conversa com os neurônios, né, por ser esse parceiro, né, que compõe o sistema nervoso entérico, a glia também conversa com células do sistema imune, tá? É uma célula ativa
na resposta imunológica, uma vez que ela apresenta, ela compartilha com esse sistema uma série de receptores, é capaz de liberar moléculas sinalizadoras como as citocinas e quimiocinas, colaborando, então, para quadros inflamatórios e, no último grau, tendo um papel deletério, uma vez que pode provocar a morte celular neuronal. Além disso, a glia entérica, ela sinaliza também, ela conversa com os enterócitos, que formam aquela barreira epitelial, aquela monocamada epitelial, que se encontra, né, no ápice da mucosa, separando, segregando o nosso organismo do meio externo. Ela tem uma importantíssima função porque secreta uma série de fatores que mantêm a barreira regulada, né, a sua função, desde a adesão entre essas células, a proliferação, a apoptose, tá? Trabalhando na contínua renovação dessa barreira e na sua função. Percebam, né, que existem algumas interrogações e existem grupos, né, trabalhando para identificar a relação que a glia entérica pode ter diretamente com as células musculares, com a vasculatura, né, e com as células enterendócrinas. Uma importante função que antes era tida como sendo executada plenamente e exclusivamente pelos neurônios, que é a motilidade, que conta, né, com aquela sinalização intrínseca daqueles neurônios todos que eu comentei anteriormente, hoje se sabe que a glia entérica colabora para a criação desses reflexos, tá? desses sinais reflexos que permitem a criação da peristalse e, em última escala, a motilidade gastrointestinal por conta de suas ondas intracelulares de cálcio. Tá? Aqui, para a gente comparar os astrócitos corticais com a glia entérica, notem, existe uma semelhança morfológica entre eles, então aqui a gente tem marcação para GSAP, e percebam que existe uma morfologia similar entre essas células, os astrócitos do sistema nervoso central e a glia entérica. Essa semelhança, né, essa analogia, não vale só para morfologia, mas vale também para uma série de funções executadas pela glia entérica no sistema nervoso entérico. Trouxe esse trabalho aqui, que mostra uma grande heterogeneidade e plasticidade fenotípica das células gliais do sistema nervoso entérico de mamíferos, e hoje a glia entérica ela recebe 4 classificações distintas de acordo com a sua localização e sua morfologia. Então, existe a glia entérica do tipo 1, ou glia intragangliônica, que é aquela que está presente nos gânglios dos plexos nervosos, a glia do tipo 2, a glia do tipo 3, que é essa glia da mucosa, e como o nome nos deduz é pensar, está presente na mucosa intestinal e vai ter uma conversa muito íntima com o sistema imune, e a glia do tipo 4, ou glia intramuscular. Como eu disse, né, região de plexo mucoso, então vamos nos encontrar nessa figura. Aqui embaixo a gente tem uma região de plexos marcadas para a PL1, uma proteína glia específica. Então aqui a gente tem o plexo entérico, né, o plexo submucoso, né, uma rica concentração de células gliais nessa região, mas notem que existe também uma grande colonização da mucosa intestinal por parte dessas células, tá? E será essa localização nessa região de lâmina própria uma das características que viabiliza a conversa da glia entérica com o sistema imune. Aqui na figura B e C, aqui em B é uma imuno feita a partir de amostras de humanos, e aqui uma amostra feita a partir de tecido animal, de roedores. A gente consegue ver a distribuição de células gliais entéricas pela imunomarcação de FC em beta, e percebam como essa célula está presente nessas regiões entre as glândulas, né, periglandulares. E aqui em D, eu chamo a atenção para a imunomarcação de GSAP, em verde, marcando a glia entérica, e para F480, marcando macrófagos. Percebam a justa posição que essas células têm no trato gastrointestinal, que é considerada, né, um dos fatores responsáveis pela comunicação desses dois sistemas, das interações estabelecidas pelo sistema nervoso entérico e sistema imune. Hoje, a glia é considerada não só pela sua posição íntima com esse sistema, né, morfologicamente falando, uma célula ativa em diversos processos como a formação e a resolução da inflamação, por também liberar uma série de fatores que colaboram para a criação desse quadro inflamatório. Não só para a sua criação, mas também para a sua resolução. Ela é considerada uma célula bem completa nesse sentido, muito bem complexa, porque ela trabalha nessas duas frentes, podendo ter um papel
benéfico para esse processo inflamatório, como também maléfico. Então, existem uma série de trabalhos apontando um papel protetor da glia entérica com relação à barreira epitelial intestinal. Por outro lado, em quadros inflamatórios, né, induzidos, já se viu que a glia entérica colabora para esse quadro, levando à liberação de citocinas inflamatórias, como IL-6, TNF-alfa e L1-beta. Não estamos falando só de glia da mucosa, tá? A glia mientérica, ou seja, presente lá no plexo mientérico, ela também pode ser sensibilizada por esse quadro inflamatório e colaborar para esse processo, e isso foi identificado tanto in vitro quanto in vivo, ao mesmo tempo que essa célula, complexa do jeito que executa também propriedades imunossupressivas, colaborando para a resolução de respostas imunológicas. Então, se trata de uma célula que está numa posição-chave de regular esse ambiente imunológico intestinal, tá? Porque participa como uma célula ativa, colaborando para a resolução ou para a formação desse quadro. E aí, eu queria fazer um questionamento, será que esses sinais produzidos por essa grande atividade desse segundo cérebro, do sistema nervoso entérico, será que esses sinais conseguem alcançar o cérebro de alguma forma? Será que essa sinalização, ela informa o cérebro de alguma forma? E hoje a gente já tem o conhecimento de um eixo, né, que participa, que funciona como um caminho, né, no ciclo dessas informações entre a periferia do corpo, mais especificamente o intestino, e o sistema nervoso central. Ele é denominado eixo intestino-cérebro. Tá? Se trata de uma complexa rede de comunicação entre o intestino e o cérebro, que vai modular a função do trato gastrointestinal e também a função do sistema nervoso central, desempenhando um papel muito importante na homeostase, na manutenção da homeostase entre esses dois órgãos, um grande fluxo informacional que vai modular as funções de ambos os lados envolvidos nessa conversa. E aí eu chamo a atenção para um componente muito importante que participa dessa conversa, que hoje é considerado o principal modulador desse fluxo informacional, que é a microbiota. Tá? Quem é a microbiota? A microbiota é um conjunto de micro-organismos que vive de forma simbiótica no nosso organismo, e ela está presente, né, em várias regiões, em vários órgãos. Eu chamo a atenção aqui para a microbiota intestinal. Percebam que ao longo de todo o trato gastrointestinal existe uma diversidade desses micro-organismos. Aqui a gente tem uma classificação das bactérias principais, mas ainda compõe a microbiota protozoários, vírus, fungos. Notem que aqui nessa região do intestino grosso, do trato gastrointestinal inferior, né, o que inclui aí o ilho e o intestino grosso, a enorme diversidade de bactérias que existem nessa região. Né? Os cálculos apontam para aproximadamente 100 trilhões de micro-organismos vivendo, né, no interior do lumen do nosso trato gastrointestinal. Então, não é de tanto se surpreender que esses trilhões de micro-organismos sinalizariam de alguma forma, né, para os nossos sistemas fisiológicos. Tá? Diversas abordagens vêm sendo utilizadas para estudar a microbiota nas últimas décadas, como os animais germe-free, estudos também com infecção, provocando um processo conhecido como disbiose, estudos com probióticos, estudos com antibióticos e, mais recentemente, estudos com a transplantação fecal. Todos esses visando compreender o papel da microbiota como moduladora desse eixo. Então, a disbiose é o resultado, né, de um desequilíbrio da microbiota intestinal. Então, quando a gente fala de disbiose, a gente está falando de um processo onde há um aumento de bactérias, uma prevalência de bactérias patogênicas em detrimento das bactérias benéficas. É um estado alterado da composição e diversidade normal da microbiota. Então, essa microbiota, lá no, né, do lado de fora do nosso trato gastrointestinal, ela está em posição de modular diferentes rotas que são responsáveis por levar informações do intestino até o encéfalo. E aí a gente pode classificar essas rotas em rota sistêmica e rota neural, e elas vão contar com ativação, participação do sistema imune, uma conversa e ativação do sistema nervoso entérico, né, com respostas neuroendócrinas, produção de neurotransmissores, a ação de ácidos graxos de cadeia curta produzido por essas bactérias,
Aqui na rota neural, além da conversa com o sistema nervoso entérico, há também a participação do nervo vago, onde a microbiota funciona modulando esses diferentes caminhos de comunicação, né, dessa comunicação que se estabelece entre intestino e cérebro. Falando especificamente do papel do sistema imune, para iniciar essa conversa, é muito importante ter em mente que microbiota e sistema imune está amplamente presente, né, concentrado nessa região de intestino. Aproximadamente 70% das células imunes estão presentes aqui na região do trato gastrointestinal. E microbiota e sistema imune sinalizam bastante entre si. Em um ambiente homeostásico, essa sinalização mantém uma concentração, uma composição adequada de microbiota e uma resposta imunológica também apropriada. Entretanto, a disbiose vem sendo relacionada com um processo chamado leaky gut, que, numa tradução literal, seria, né, o intestino que vaza. Isso por conta do aumento da permeabilidade intestinal. Então, um quadro alterado da composição desse biofilme bacteriano promove esse quadro, esse comprometimento da barreira, que, em último grau, pode colaborar para a translocação bacteriana e a criação de uma resposta inflamatória. Uma vez que essa região aqui está pronta, né, para fazer a detecção desses micro-organismos e responder a eles através da resposta imune, tá? E também vamos lembrar que aqui a gente também encontra, amplamente distribuído, célula da glia entérica, que tem receptores para detectar micro-organismos. A glia entérica apresenta receptores MHC de classe 2, apresenta receptores do tipo Toll-like, assim como os neurônios. Então, existe uma grande sinalização aqui que, diante dessa translocação bacteriana, pode colaborar para a formação de um quadro inflamatório sistêmico, uma vez que esses sinais, né, citocinas, células imunes ativadas, podem cair na corrente sanguínea, alcançando uma importantíssima estrutura protetora, né, do sistema nervoso central, que é a barreira hematoencefálica. Então, esses sinais inflamatórios, eles podem alcançar a barreira e causar prejuízos e disfunção à unidade neurovascular que compõe essa barreira hematoencefálica. Uma característica da disfunção da barreira hematoencefálica é que o aumento da sua permeabilidade promove a entrada desses sinais imunes dentro, né, no interior do encéfalo, do sistema nervoso central, e pode se dar a criação, então, de um quadro de neuroinflamação. E muitas doenças hoje já contam com esse componente na sua fisiopatologia. Então, doença de Alzheimer, por exemplo, doença de Parkinson, esclerose múltipla, desordens do espectro autista, são doenças que apresentam essa disfunção. Mas nem tudo são trevas. A microbiota intestinal já foi descrita a partir de estudos com animais germe-free, que num ambiente saudável, né, numa colonização saudável do trato gastrointestinal, a liberação de ácidos graxos de cadeia curta, como o butirato, é importante para a regulação e para a função normal e apropriada da barreira hematoencefálica. Como seria a participação do sistema nervoso entérico dentro desse eixo? Então, hoje já sabemos que o sistema nervoso entérico ele é sensível a uma série de metabólitos e compostos produzidos pela microbiota, tá? E essa ação sobre as células neurais entéricas, tanto neurônios entéricos quanto células gliais, pode ser tanto direta, né, onde esses metabólitos atuam diretamente sobre a célula. Percebam aqui a expressão de receptores do tipo Toll-like, tanto por neurônios quanto pela glia entérica, mas também pode ser indireta, uma vez que essa célula aqui, a célula interendócrina, que compõe o epitélio, pode responder ao esse biofilme bacteriano, liberando serotonina, o que vai modular, né, causar uma plasticidade da resposta neural entérica. Um trabalho muito interessante que foi publicado alguns anos atrás mostra que a microbiota é capaz de regular a homeostase de células gliais na região de lâmina própria. Então, a ausência da microbiota aqui nos animais germe-free e também nos animais tratados com antibiótico paralisaram o influxo e a colonização de células gliais nessa região da mucosa. E quando a gente lembra que a glia entérica tem uma importantíssima função de conversa com o sistema imune e de manutenção da barreira, se trata de um processo importante, não só para a morfologia apropriada do sistema nervoso central, do sistema nervoso entérico, como também para a função
de regulação de função de barreira, que é tão importante para o organismo, uma vez que é a barreira que segrega, que separa o nosso organismo do meio externo. Como que essas informações, essas sinalizações geradas ali, então, no intestino, poderiam chegar até ao cérebro? Então, a gente viu que isso pode ter uma participação aí da rota sistêmica, como também da rota neural via nervo vago. O nervo vago é uma conexão neuroanatômica entre o sistema nervoso entérico e o sistema nervoso central, tá? Que transmite o status imune periférico e capta também informações ali, uma vez que está em contato com o sistema nervoso entérico. Já foi demonstrado, existe na literatura dados mostrando que a microbiota ativa a via vagal, se trata de um nervo, né, parasimpático, tanto aferente quanto eferente, então essa via é ativada pela microbiota de diferentes formas, podendo gerar uma modulação de comportamento, uma vez que o nervo vago ele se projeta para outros centros subcorticais e que culminam, então, que culminam também na chegada de sinais a vias, né, no córtex, gerando uma modulação do comportamento. Além disso, o sistema nervoso, o nervo vago, ele também pode atuar como uma rota patogênica, tá? Servindo como um meio de comunicação onde mecanismos fisiopatológicos podem alcançar o sistema nervoso central. Então, como vocês podem ver, o eixo microbiota intestino-cérebro, ele tem um papel muito importante, porque ele conecta o intestino e o sistema nervoso central e o cérebro, modulando a sua função. Inclusive, o seu desenvolvimento, né? Existe uma série de trabalhos que apostam que esse eixo microbiota intestino-cérebro pode ter uma relação com o desenvolvimento do sistema nervoso central, o neurodesenvolvimento. E da onde sai essa teoria? O que serve de base para essa ideia é que ocorre um amadurecimento paralelo dos sistemas. Percebam que ao longo da vida, né, o amadurecimento, né, uma criação de uma diversidade bacteriana, né, que reflete uma microbiota saudável, ao mesmo tempo em que há um amadurecimento do sistema nervoso central, ou seja, um refinamento sináptico, podas sinápticas, enfim, onde o sistema se encontra maduro. Tá? Então, ao longo, esse desenvolvimento da microbiota se dá por sucessão, alcança sua maturidade aqui desse início da idade adulta, que é justamente o momento onde o sistema nervoso central, no geral, alcança também a sua maturidade. Tá? Percebam que nessa região, nesse momento aqui mais da velhice, ocorre uma queda da diversidade bacteriana, considerada uma disbiose natural, que ocorre em paralelo justamente com processos, né, neurodegenerativos, de eliminação sináptica, reflexos, né, desse momento mais, né, do desenvolvimento da velhice. Tá? E aqui eu trouxe alguns trabalhos muito interessantes, que são revisões que discutem exatamente esse papel que a microbiota pode ter no neurodesenvolvimento. São duas revisões muito boas. E aqui eu trouxe esse trabalho que vem trazendo evidências de como a microbiota poderia regular processos do neurodesenvolvimento. Então, a aposta desses autores é que a microbiota poderia realizar um priming do sistema imune, e essa sinalização imunológica poderia afetar o desenvolvimento do sistema nervoso central e também o estado do cérebro quando maduro, num quadro de desbiose, por exemplo. Como vocês podem ver, é uma interrogação. Esses processos ainda não foram bem descritos, mas acredita-se que essa sinalização imune pode controlar, né, a transmissão sináptica a nível central, regulando, então, a plasticidade neural. Uma importante célula que participa da plasticidade neural, tendo um importante papel na neurogênese, no remodelamento sináptico, né, na poda sináptica, na apoptose, é a microglia. E existe já hoje uma vasta literatura apontando uma conversa entre a microbiota e a microglia. Né? Esse lindo trabalho da Nature exemplifica isso. Então, percebam aqui, eu tenho um animal, nesse primeiro quadro, chamado Specific Pathogen Free, ou seja, um animal considerado saudável, e aqui um animal germ free. Percebam que no animal germ free, que não apresenta microbiota, é um animal estéril,
notem que a microglia apresenta um fenótipo imaturo, e isso foi correlacionado com uma disfunção dessa célula nestes animais. O mesmo foi observado em animais específicos e patógenos frios, ou seja, animais saudáveis, tratados com antibióticos. Tá? Isso levanta algumas discussões, como, né, o uso de antibióticos, uma vez que esses animais são animais saudáveis, e a partir de um uso antibiótico, claro, é um protocolo longo, crônico, mas em tempos de automedicação, percebam como a célula, a microglia, né, passa por uma grande alteração da sua morfologia e, consequentemente, da sua função no sistema nervoso central. Alguns mecanismos vêm sendo propostos, trabalhando na regulação, na maturação, executado pela microbiota sobre a microglia, como, por exemplo, os ácidos graxos de cadeia curta e outros metabólitos bacterianos, como citocinas, neurotransmissores, que alcançariam o sistema nervoso central produzindo esses efeitos. Então, hoje, essa característica de microglia alterada, essa interação, vem sendo discutida para várias patologias do sistema nervoso central. E aproveitando para falar um pouco de patologias do sistema nervoso central e da participação desse eixo, eu fiz uma busca rápida no PubMed e encontrei, né, uma série de doenças que hoje envolvem o eixo microbiota intestino-cérebro. Então, isso hoje já é verdade, né? Já era sabido para Alzheimer, para Parkinson, mas hoje a gente tem o papel desse eixo para esclerose múltipla, para epilepsia, para doenças, né, psiquiátricas, doenças inflamatórias, esquizofrenia, para o estresse, para quadros de neuroinflamação, e vem sendo discutido fortemente o papel desse eixo na patogênese da doença de Parkinson. Então, como seria a participação desse eixo na fisiopatogênese da doença? Então, hoje se sabe que pacientes de Parkinson apresentam um quadro de disbiose intestinal, tá? E esse quadro poderia ser um gatilho para o mecanismo de sinucleinopatia, ou seja, uma formação de agregados anormais da proteína alfa-sinucleína, que poderia ter uma ação a nível do sistema nervoso central utilizando duas rotas distintas. Uma rota neuronal, através do vago, então haveria o transporte célula a célula desses agregados, né, dessa proteína alfa-sinucleína no seu estado alterado, anormal, que é característico da doença de Parkinson. Então, através do vago, essa proteína alterada seria transportada célula a célula, alcançando o sistema nervoso central, colaborando para a neurodegeneração central. Um outro aspecto, né, criado a partir da disbiose, seria, né, um quadro inflamatório intestinal que colaboraria tanto para a sinucleinopatia quanto para um quadro de inflamação sistêmica, que, alcançando a barreira hematoencefálica, né, provocaria sua disfunção, colaborando para um quadro neuroinflamatório, que hoje a gente já sabe que é um componente importante quando a gente considera a neurodegeneração da doença de Parkinson. Na doença de Alzheimer, já existe na literatura uma grande discussão sobre a participação desse eixo, principalmente da microbiota. Eu sei que essa imagem aqui tem muita informação, mas eu gostaria que vocês observassem principalmente essa conversa que acontece aqui embaixo entre um ambiente disbiótico e o favorecimento do processo amiloidogênico, tá? Esse processo periférico, ele vem sendo correlacionado com a criação de uma neuroinflamação periférica que, em conjunto, poderia gerar um comprometimento da barreira hematoencefálica e, então, colaborar para todo um processo neurodegenerativo e neuroinflamatório característico da doença de Alzheimer, tá? É importante dizer que muitos pesquisadores, muitos artigos que vêm discutindo essa questão desse eixo para a doença de Alzheimer chamam a atenção do papel que a dieta pode ter sobre esses processos. Então, percebam aqui, uma dieta pobre, como uma dieta rica em carne vermelha, em carne processada, né, produtos com alto índice de gordura, pouca fibra, açúcares refinados, batata frita, o próprio McDonald's diz aqui, né? Então, esse tipo de dieta pobre, ela vem sendo relacionada com uma quadro de disbiose e de favorecimento da agregação amiloide, que é um processo, né, participante aí da fisiopatologia da doença de Alzheimer. Então, atenção para a sua dieta, porque ela está modulando sua microbiota, seu eixo microbiota intestino-cérebro. Uma outra desordem, né, de sistema nervoso central é o autismo,
e a participação desse eixo vem sendo bastante explorada. Eu chamo a atenção principalmente aqui para esse trabalho, né, que mostra que a translocação de uma microbiota de humano portador de desordem do espectro autista, quando ela é translocada, né, quando é feito um tratamento com essa microbiota para um modelo animal, ocorrem sintomas comportamentais típicos do espectro autista. Então, os autores desse trabalho, eles postulam que possivelmente a microbiota intestinal tem um papel na fisiopatogênese das desordens do espectro autista. E esse outro trabalho aqui, muito interessante, ele realizou uma terapia de transferência de microbiota, né, uma microbiota saudável para portadores do espectro autista, e eles viram benefícios a longo prazo. Após 2 anos dessa terapia de transferência, né, ainda os portadores ainda apresentavam melhoras dos seus sintomas, tá? E uma regulação apropriada da microbiota intestinal, lançando luz, né, para a importância que esse eixo e para que a microbiota pode ter na fisiopatogênese das desordens do espectro autista. Então, para concluir, eu trago esse slide para a gente observar que, na verdade, existe um grande conectoma entre essas diferentes regiões do nosso corpo, entre o sistema nervoso entérico e o sistema nervoso central, onde, a partir de um fluxo muito grande informacional, ocorre a modulação de ambos. Então, a sinalização entérica, que está submetida a uma influência de microbiota, ela se projeta sobre o sistema nervoso central, assim como o sistema nervoso central pode reagir a essas sinalizações, modulando a função entérica e também até mesmo a composição microbiana, tá? Aproveito esse espaço para convidá-los a seguir a página que o meu laboratório tem no Instagram. Nós somos o @ling_uf. Lá a gente faz um trabalho de divulgação científica de tópicos pertinentes às nossas linhas de pesquisa. Lá vocês vão encontrar, então, várias informações muito interessantes sobre o segundo cérebro, sobre doenças neurodegenerativas, e lá vocês encontram também um artigo que nós publicamos sobre a participação do segundo cérebro, né, do sistema nervoso entérico, a relação que esse sistema poderia ter com a Covid-19. Tá? Obrigada pelo convite, foi um prazer participar, fiquei muito honrada com esse convite de vocês e obrigada.